Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto em Itapirum, no estado do Rio, e tenho esse canal aqui para transmitir mensagens da Palavra de Deus. Nossa mensagem de hoje tem como título A Condição que Ninguém Pode Cumprir, e está baseada no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 1 a 11. Passagem muito famosa, que diz o seguinte: Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se sentou e a ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: Aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então, inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: Onde estão seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, senhor, respondeu ela. E Jesus disse: Eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Essa passagem, ela tem algumas curiosidades em torno dela. A primeira coisa é que ela não consta em alguns dos manuscritos mais antigos do Evangelho de João. Por isso, alguns estudiosos acham que ela não é autêntica, acham que ela não devia estar no Evangelho de João. Porém, não há nada na passagem, não há nada nessa narrativa que a torne diferente dos outros capítulos, das outras passagens, do restante da narrativa do Evangelho. Portanto, ela cabe aqui no Evangelho de João. E ela pode ser usada assim, para o nosso ensino e para mostrar quem era Jesus, a missão de Jesus e a graça e o amor de Jesus. Outra curiosidade aqui é que se trata do único registro de Jesus escrevendo alguma coisa. Nós sabemos que Jesus não escreveu nada, não ficou nenhum registro, nenhum livro que Jesus tenha escrito. Já alguém disse que há mais de 100.000 livros escritos sobre a pessoa de Jesus, sobre o Evangelho e sobre a doutrina de Jesus. Mas Jesus não escreveu nenhum. E o que ele escreveu aqui foi com o dedo na terra, e certamente aquela multidão, quando se dispersou, apagou com seus passos o que ele havia escrito. Outra curiosidade é que naquela época não se usava mais apedrejar pessoas por adultério. Este era um ensino dos próprios rabinos judeus da época. Eles não exigiam mais isso, não ensinavam mais isso. Então, quando aqueles homens vieram, trouxeram aquela mulher pega em adultério, e tem uma outra curiosidade, o adultério é sempre entre duas pessoas, e o adúltero, o homem que adulterou com ela, eles não trouxeram.
porque o foco deles, o alvo deles não era a mulher, era Jesus. Por isso que eles perguntaram, a lei manda apedrejar. E eles podiam acrescentar, apesar de que os rabinos não ensinam mais isso. Mas nós queremos saber o que o senhor acha. Qual é a sua opinião? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eles estavam criando uma armadilha, né? Uma pedra de tropeço para ver se podiam acusar Jesus de acordo com o que Jesus respondesse. Mas a resposta de Jesus foi magnífica. Eles insistiram na pergunta. Eles queriam uma resposta. Jesus estava lá escrevendo na terra, mas eles cobraram. Então Jesus se levantou e disse para eles, qualquer um de vocês, aquele de vocês que nunca pecou, pode atirar a primeira pedra. Que resposta, né? Jesus criou justamente ali uma condição que nenhum deles podia cumprir. E aí, dessa maneira, né, com essa condição, Jesus mudou o foco da questão. Jesus deixou claro para eles sabiam disso, que a lei condena todos os pecadores. A palavra de Deus diz, não há nenhum justo, nenhum sequer, todos pecaram. A palavra de Deus diz, todos pecaram e foram expulsos da presença de Deus por causa do seu pecado. A lei condena todos os pecadores. O que Jesus estava dizendo para aqueles homens, tudo bem, se vocês não são pecadores, podem começar a apedrejar a mulher. E assim Jesus desviou a atenção da mulher para os acusadores. Eles colocaram Jesus ali numa situação difícil, uma mulher adúltera e Jesus, que era um mestre, que era um profeta, que era um líder, que era um homem que estava se sobressaindo, pregando uma nova mensagem. E agora, o que é que o senhor diz? Então Jesus muda o foco disso. Mas o problema não é a mulher, são vocês. São vocês que vieram acusá-la com a outra intenção, com a segunda intenção, com a má intenção. Mas quando Jesus estabeleceu essa condição, também ele não incluiu a si mesmo. Porque o foco deles, o alvo deles era Jesus. A mulher era apenas um pretexto. Eles sabiam que naquela época não se apedrejava mais ninguém por adultério, mas eles trouxeram Jesus, trouxeram aquela mulher a Jesus para criar um impasse ali, para forjar uma armadilha para Jesus. O alvo deles era Jesus. Mas Jesus era o único ali que poderia atirar pedras. Só ele. Por ser filho de Deus. Por ser Deus. Como ele mesmo disse mais do que uma vez, eu e o Pai somos um. Eu sou o que sou, dizia ele. Eu sou. Quer dizer, eu sou o Deus eterno que desceu à terra. Jesus, o Filho de Deus, sem pecado, sem mancha. Como diz o apóstolo Pedro, era o Cordeiro de Deus sem mancha, sem pecado, sem falha nenhuma. Era o único que poderia atirar pedras. Mas ele não veio para atirar pedras. Nesse mesmo Evangelho de João, tem 2 versículos extraordinários. Diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isto é João 3,16.
Mas no João 3,17 diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo por meio dele, de seu Filho. Jesus não veio condenar. Certa ocasião, que ele estava na casa de um homem considerado o pior pecador da cidade de Jericó, era Zaqueu. Jesus foi criticado por estar na casa daquele homem e Jesus respondeu: o Filho do Homem veio salvar, veio buscar e salvar o que se havia perdido. É para isso que Jesus veio, para salvar, não para condenar, não para julgar, não para atirar pedras. Mas quando Jesus estabeleceu essa condição, quando Jesus disse para eles assim: qualquer um de vocês que nunca pecou pode começar o apedrejamento, pode atirar a primeira pedra. Jesus criou uma impossibilidade, porque nenhum deles podia dizer que nunca pecou. E curiosamente o texto diz que eles foram se retirando, aqueles acusadores, aqueles mestres da lei e fariseus, um a um, desde os mais velhos até os mais jovens. Por quê? Porque quanto mais velho, mais pecador é, Mais pecados são acumulados à medida que os anos se passam. Então, os mais velhos, que eram mais pecadores, saíram primeiro, os mais jovens, então, saíram em seguida, e não ficou nenhum. E então Jesus perguntou para a mulher, enquanto esperava isso, Jesus estava escrevendo de novo no chão, na terra. Aí Jesus levantou os olhos, viu, perguntou para a mulher: onde estão os seus acusadores? Nenhum deles condenou você? E a mulher respondeu: não, Senhor. Ela não negou que ela merecia condenação. E quando Jesus falou para ela: e nem eu a condeno, ela também não contestou que não tinha pecado para ser condenada. Ela não alegou que não estava adulterando, como muitas vezes a gente gosta de se defender, de negar o pecado, negar as falhas, negar o erro. Não. E com esta condição que Jesus criou para aqueles homens, ele evidenciou a necessidade de uma outra solução. A solução para o pecado não é a condenação. A solução para o pecado não é condenação. Condenação é consequência. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. É a condenação à morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, condenação é consequência, mas a verdadeira solução é perdão, é salvação. A verdadeira solução é o sangue de Jesus, que pode nos limpar de todo o pecado. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele diz para as pessoas que são julgadores, que gostam de acusar: vocês estão acusando, mas vocês são hipócritas, porque vocês fazem a mesma coisa, vocês não podem acusar. Na verdade, todo mundo pecou, mas Deus mostrou, através do sangue de Jesus, que existe uma solução para o pecado. E nós temos essa solução aqui nessas duas palavras de Jesus: nem eu a condeno, vá e não peque mais. Jesus tem o poder de nos salvar, ao invés de nos condenar. E Jesus pode nos dar poder
para viver uma vida de vitória sobre o pecado. Jesus estabeleceu aqui uma condição que ninguém pode cumprir, porque todos somos pecadores. Mas ele veio para ser uma solução. Ele veio para nos salvar. Ele é o dom que Deus nos deu. A vida eterna em Cristo Jesus. Amém?